Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Obrigado, irmãos. Obrigado pelo carinho. Aleluia. Obrigado. Os irmãos realmente me surpreendem. São carinhosos. Obrigado, viu? Ontem foi meu aniversário. Fiz 50 anos, olha aí, não parece, né? Na Bíblia é um ano muito especial, é o ano do jubileu. Olha aí que maravilha. Quando completava 50 anos de Israel, todo escravo era livre de todas as dívidas, de todas as coisas, estava completamente livre para sua nova vida. É o que eu me sinto. Tempo de grande mover de Deus. Obrigado. Aleluia. Quero compartilhar a palavra de Deus com você. Não vou aqui responder perguntas agora, porque o nosso tempo já está avançado, mas eu quero compartilhar, quero começar lendo o texto com você, em Gálatas capítulo 4, verso 1, coloca a Bíblia por favor, Gálatas capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, nós temos pregado essa verdade a cada domingo, a cada dia. O Senhor tem colocado no nosso coração, e o encargo que nós temos é que você entenda, que você tenha luz, que você tenha revelação de quem você é. E a Bíblia diz que você é um herdeiro de Deus. Mas muitos irmãos eles dizem: pastor, mas por que eu ainda não tenho entrado na experiência da herança? Por que eu ainda não tenho visto tudo que eu quero ver da cura, da prosperidade, da libertação, da transformação? A Bíblia explica. Ela está dizendo que o filho criança, ele já é herdeiro, sim ou não? Mas ele não pode tomar posse de muitas coisas, porque ele ainda não cresceu. Então, embora sendo herdeiro, filho, ele vive como fosse um escravo. Ele não experimenta aquilo que é dele. É muito triste ver muitos irmãos que, apesar de ser filhos de um pai tão rico, estão vivendo ainda na miséria. Apesar de ser um pai tão poderoso, ainda estão vivendo como escravos. Por quê? Porque a Bíblia diz que ainda não cresceram. Então a pergunta é: pastor, quando que eu posso tomar posse dessa herança? A herança, a primeira coisa que você tem que entender, é que a herança não tem nada a ver com a sua bondade como filho, e nem com a sua maldade. A única qualificação para ser herdeiro é ser filho. Quantos são filhos de Deus? Agora lembra, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Essa história é mentira.
João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Os que creram no seu nome. Todo homem nasce criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que crer. Tem que falar, eu quero, reconheço que eu sou um pecador, preciso de um Salvador, entra na minha vida, me dá uma experiência de salvação. Esse momento você nasce de novo. O momento que você nasceu, a Bíblia fala que você se tornou filho. Vamos imaginar que tem um homem muito rico, ok? Ele tem 2 filhos. Um menino apronta todas, e o outro é comportado. Quem vai receber mais herança? O comportado ou o baguncento? Os dois. A herança não é determinada pelo comportamento. Eu sei que às vezes revolta, né? Você trabalha lá com seu pai e o seu irmão, aí isso é outro assunto. Existe recompensa. Eu não estou falando de recompensa aqui hoje. Hoje eu estou falando de herança, quem está me entendendo? Recompensa é outra coisa. A Bíblia fala dela também. Mas a herança não. A herança não depende do seu bom comportamento, depende de você ser filho. Deus tem uma herança para cada um de nós. Quem está me entendendo? Você nasceu na família de Deus. E essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Agora, a Bíblia fala que esse filho, não é? Esse texto que nós lemos, ele fala que esse filho está sobre, enquanto ele é pequeno, durante o tempo que ele é pequeno, ele está sobre tutores. Mas chega um momento que o pai adota esse filho. Essa palavra adoção não tem nada a ver com a adoção dos dias de hoje. Naquela época, quando o filho crescia, o pai adotava ele mesmo. Significava que agora ele tinha idade para usufruir da herança. Ele se tornava alguém em condição para isso. E a Bíblia fala que Deus não quer que você fique como um filho de Deus vivendo como um escravo. E por isso ele enviou Jesus, aleluia, para que você pudesse realmente entrar na posse e no desfrute. Paulo diz que quando esse herdeiro é menor, ele não é diferente do escravo. É como se o seu pai fosse um homem muito rico, tivesse carros maravilhosos, Ferraris, Lamborghinis, aviões, mas você não pode usar nada. Por quê? Porque ainda é uma criança, vive como um escravo. Normalmente a gente interpreta esse texto falando de crescimento espiritual e maturidade. Mas Paulo não está falando aqui de crescimento espiritual. Ele está apenas dizendo que debaixo da lei, Israel era como um bebê, mas que agora, na graça, se torna como um filho adulto. Interessante. Você está achando que depois que você for, né, como diz o outro, uma mega crente, doutor em Bíblia, aí você vai poder desfrutar da herança? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. Preste atenção. O texto está falando o seguinte: enquanto vocês estavam vivendo debaixo da lei, o que é a lei? É mérito, é fazer para merecer, é cumprir obrigações que a gente nunca consegue, porque a lei não pode ser cumprida pelo homem, nenhum homem é capaz de cumpri-la. Então, Paulo está falando, olha, enquanto vocês ficarem tentando merecer a herança, na força do seu braço, tentando ser bonzinho, cumprindo as condições, vocês são igual criança, é herdeiro, é filho de Deus, mas nunca vão poder receber, nunca vão poder usufruir. Mas no momento em que vocês saírem da lei, virem para a graça, vocês vão ser como filhos adultos, vão poder receber a herança que você tanto deseja, porque não vai ser pelo seu mérito, você vai receber pela fé. Quem está me entendendo, diga amém.
Então, sendo assim, não é uma questão de você fazer seminário, não é uma questão de você ser um crente maduro espiritualmente, mas é se você vai viver com Deus em relação à lei ou em relação à graça. O que é lei? Exigência. Se você fizer isso, você vai receber aquilo. Se você não fizer, você não vai receber. É mérito, meritocracia, é fazer para merecer. O problema é que a lei, ao contrário do que você imagina, eu volto a repetir, não é apenas 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é apenas o resumo de 613 leis que estavam lá. E que a exigência é que você tinha que cumprir elas desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu, sem nunca errar. Ou seja, jamais poderia ser aprovado. É que você acha que você pode ser aprovado diante de Deus segundo os padrões do homem. Não, Deus aprova segundo os padrões dele. Então, homem nenhum poderia ser aprovado. Por isso que Jesus veio, e Jesus nunca pecou. Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. Para quê? Para que Deus pudesse nos dar de graça. Quem está me entendendo? Agora, então, você entendeu que a questão que está aqui de ser maduro não é uma questão de tempo de igreja, não é uma questão nem de aquela espiritualidade que você acha que alguém tem porque estudou. Não, ele está dizendo que quem está na lei é igual criança, é filho, é herdeiro, mas não pode usufruir. Por quê? Porque ele está tentando merecer e ele não vai conquistar nunca, porque nunca ele vai fazer o suficiente para merecer. Mas quem está na graça, ele é como um filho adulto, ele sabe que não merece, mas recebe de graça. Ele entendeu essa verdade? Esse filho vai receber. Ele entendeu, ele está no lugar para receber. Isso significa então, Paulo está dizendo que todo aquele que compreende a graça se torna um filho adulto. Diga comigo, aqueles que compreendem a graça se tornam filhos adultos. Mas aqueles que ainda pensam que a sua justiça depende da sua obediência a cumprir mandamentos da lei, esse ainda é, segundo a Bíblia, criança, imaturo. Nós não podemos entrar no desfrute da herança se eu ainda ando pela lei. Lei é cumprir mandamento. Faça isso que você recebe aquilo, faça aquilo outro. O problema é que você quebra eles. Você não consegue fazer por si mesmo. E vive então tropeçando e não tem fé para entrar. Pastor, qual que é a base? Vamos ler Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos 4, 13, olha o que diz. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. O que está escrito aí, gente? Fala assim comigo, não foi pela lei. Está aqui, está escrito, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Qual que é a justiça da fé? É a justiça de Cristo, é o que Cristo fez no meu lugar. É como se eu chegasse para você, falasse, eu sou seu pai, você é meu filho, e eu sou multibilionário, tudo aqui é seu, mas meu filho, você vai ter que cumprir todas essas condições, você vai ter que formar, fazer mestrado, doutorado, você vai ter que fazer assim, você nunca pode errar, você nunca pode falhar, você não pode fazer escolhas erradas. Se você atingir isso, eu passo tudo para você. Misericórdia, não ia resolver nada. Aí você fala, pai, eu não dou conta não. Aí o pai fala, eu vou fazer no seu lugar. Eu vou cumprir as condições para que você possa usufruir. Isso é graça. Alguém fez, Cristo fez, amém, irmãos? Mas enquanto você fica tentando cumprir as condições, Romanos está dizendo que essa promessa que foi feita a Abraão e a sua descendência não pode ser dada a você. Vamos continuar. Pois, verso 14, pois se os da lei
Olha o que está dizendo. Se os da lei, as pessoas que acham que é assim, que são os herdeiros, anula a fé e cancela a promessa. Olha o argumento. Ele está dizendo o seguinte: ora, se quem vai herdar as promessas de Deus na vida cristã é quem cumpre a lei, então, para que ter fé? Depende só do seu braço. Vou te dar um exemplo. Vou imaginar que eu tenho 3 filhos, né? Inclusive, a minha filha fez aniversário dia 12, eu 13, e amanhã o outro faz aniversário. Lá em casa é tudo junto. Então, ele me pediu um presente. E aí, e tem que ser separado. É um dia das crianças e o outro dia do aniversário. Não bagunça não, como diz o outro, né? Veja, eu falei para ele: eu vou te dar o presente. Ponto. Eu pergunto: esse meu filho tem que fazer alguma coisa para receber esse presente? Não. Por quê? Porque eu estou dando como um presente, de graça. Mas vamos imaginar que não é o aniversário dele, e ele me pede uma bola da Copa, que foi um presente que ele me pediu. Aí eu falo: tá bom, se você fizer as tarefas, eu vou te dar uma bola. Isso é uma promessa? Não, é um acordo. O que ele tem que fazer nesse caso para receber a bola? Tem que fazer as tarefas. Então, não depende dele, não depende só de mim, depende dele, porque ele vai ter que cumprir uma parte, está me entendendo? Então, Paulo está falando o seguinte: se alguém tem que fazer a tarefa, é lei, é obra, ele vai ter que merecer para receber. Aí não precisa de ter fé, aí não precisa de ter graça, anula a promessa. A promessa é: vou te dar a bola, fica tranquilo, é presente, não precisa fazer nada, isso é promessa. Não, só vou te dar se você fizer a tarefa, isso é obra. Paulo está dizendo: se quem vai receber a bênção é quem está fazendo troca com Deus, então anulou a promessa. Mas Paulo está dizendo: não vai. Não vai, porque homem nenhum consegue cumprir as tarefas de Deus. Você vai bem, até a hora que chega a hora: não cobiçarás. Já caiu, né? Já queria ter um também. Já pecou na mente. Nós erramos, irmãos. Nós jamais poderíamos ter fé para receber cura, saúde, alegria, prosperidade, casamento, se dependêssemos de nós. Esse é o problema de muitos irmãos que vivem uma vida tentando algo e nunca alcança, porque falta a ele a fé e o entendimento que não é pelo que ele faz. A Bíblia fala que a Abraão e a sua descendência, que somos nós, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. A promessa não foi feita para outros. Você é filho de Abraão, porque você é filho da fé. E dentro dessa promessa de ser herdeiro do mundo, está incluído todas as coisas. Quando Deus fala herdeiro do mundo, irmãos, Ele está colocando a coisa numa visão ampla. Quando Ele fala que você é herdeiro do mundo, o que significa isso? Que tudo que é menor do que isso está dentro. Tem jeito de ser herdeiro do mundo doente, pobre, miserável, desiludido da vida, angustiado. Como que você vai herdar o mundo assim? Quando ele fala: olha, a promessa é o seguinte, você vai herdar o mundo. Tudo que você precisa está aí nessa promessa: saúde, cura, alegria, prosperidade, casamento, vida, abundância, unção, graça, sabedoria. Pelo amor de Deus, alguém diz amém. Olha que notícia. Então, ele está fazendo uma promessa e tudo está incluído nela. Deus sempre mostra o quadro maior, para você entender que todas as coisas menores estão ali. Agora, você está entendendo por que essa é a razão, por que o diabo resiste tanto à mensagem da graça e à justificação pela fé?
Porque a promessa de ser herdeiro do mundo não é por meio da lei, e é por meio da fé. Paulo diz que se é pela lei que nos tornamos herdeiros, então a fé é anulada e cancela a promessa. Por isso que o diabo não quer que você entenda a graça. Ele não quer que você compreenda essa verdade, de que Jesus já cumpriu as condições para você ser abençoado. Por isso que eu insisto em ministrar para você domingo após domingo, até que essa verdade se torne parte da sua vida, e você saia para trabalhar, para estudar, para fazer Enem, para se casar em paz. E fala, puxa vida, eu tenho um pai tão rico, e eu sou herdeiro do mundo, porque o Senhor já fez todas as coisas para mim, e eu vou viver, porque a minha vida vai dar certo, porque não depende de mim, depende dEle. Não é o que eu fiz, é o que Ele fez. Não é o que eu deixo de fazer, é o que está feito. É apesar de mim. É incrível. As pessoas preferem às vezes ir no culto para apanhar do pastor, né? Já viu aqueles irmãos? Você tem que orar tantas horas por dia, você tem que fazer isso, você tem que jejuar, você tem que fazer, você tem. E o irmão grita lá, bate papai. Que horror. Eu não quero morar nessa casa, não. Não, irmãos, há uma boa nova para você. É isso que produz fé no seu coração, querido. Essa pessoa que acusou aqui o pastor Luiz de manhã, dizendo que ia sair, porque essa mensagem vai levar alguém para o pecado. Como que essa mensagem vai levar alguém para o pecado, meu Deus do céu? Se nós estamos mostrando para você, o pecado é mau, o pecado destrói sua vida, o pecado traz prejuízo, te oprime. A graça é o poder de Deus para você ser livre do pecado sem ser na força do seu braço. Aí as pessoas falam, no passado tinha mais intensidade, agora não tem. Como que não tem? A irmã entrou aqui hoje de manhã com 2 hérnias na coluna, mal conseguia andar, dores terríveis, e ela falou, mas eu sou justa, eu estou debaixo do favor e da graça de Deus, eu recebo cura. Ela testemunhando, eu recebo cura, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. E a hora que nós começamos o louvor, ela foi instantaneamente curada. Isso é intensidade. Agora, você achava que era intensidade, porque o irmãozinho vinha toda semana aqui, adolescente, que cai naqueles pecados que adolescente não cai, 99 comete, 1% é mentiroso, e aí ele ficava mal, e aí ele ficava assim, e aí você via ele orando, né? Senhor, eu me consagro novamente ao Senhor, e eu nunca mais vou fazer isso, Senhor, até semana que vem. Aí você fala, nossa, que igreja intensa. Era igreja acusada. Mas agora eu falo, querido, não precisa tentar na sua força. Quando a tentação vier, estende as mãos e fala, Senhor, olha que eu estou tentado, mas a tua graça me dá força para ser liberto, ela me basta, faz por mim o que eu não posso fazer. Aí o Senhor vem e te dá poder, e você é livre, e aí você pode erguer as mãos e falar, oh, aleluia. Isso é intensidade de verdade, é amor no coração, é paz queimando, é descanso na sua alma, amém, irmãos? Mas quando você não entende isso, anula a fé, perde a promessa. Por quê? Porque você está dependendo de si mesmo. Paulo diz que se é pela lei que nos tornamos herdeiros, a promessa está cancelada, porque a lei exige obras, mas a promessa requer apenas fé. Olha o que diz Gálatas 3,18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Mas, meu Deus, por que alguém não quer ouvir um negócio desse? Vou te dar uma casa mobiliada com carro na garagem, lua de mel paga, e salário para vocês viajar e viver o resto dessa vida de casado.
Aí você pergunta para o seu pai: sério, pai? Sério? O que tem que fazer? Nada. Minha filha. Você fala para mim: ah, pastor, essa palavra é muito light. Como que é light? Isso aqui é palavra poderosa. Mas não, é porque o ego, deixa eu te explicar, qual que é o problema das pessoas da lei? É que a graça destrói o ego delas. Porque a graça tira você do centro. A graça, eu estou falando, significa o seguinte: você não é capaz de nada, ou você recebe de graça, ou você não recebe. Mas o orgulhoso, ele fala: não, eu tenho que participar, eu tenho que merecer, porque eu, né? Parece simples, mas é profundo, porque toca o ego. Toca o ego. Só os humildes podem crer na graça. O arrogante não pode, ele não admite. Não, lá em casa não, é meritocracia. Muito bem. No mundo é mesmo. Eu não condeno a meritocracia. Eu acho que o mundo tem que ser assim. Lá fora é mérito. Por isso é que não dá certo os coaches que querem ensinar a meritocracia na igreja. Porque a mensagem aqui é oposta. Agora, lá fora eles estão certos. Você tem que fazer para merecer lá no mundo. Mas aqui na casa do seu pai, ele já fez por você. Aleluia. Essa é uma notícia boa demais, gente. Isso é tão poderoso. Isso é o evangelho. Isso é a graça de Deus fluindo. E Paulo está dizendo isso. Então, você sabe o que é uma promessa? A única maneira de você receber uma promessa é a fé. Não existe outra maneira. Se Deus disser que nós devemos fazer algo para merecer, é obra. O que o meu filho teve que fazer quando ele me pediu a bola? E eu falei que eu ia dar o presente para ele. Ele teve que fazer tarefa? Não, o que ele teve que fazer? Apenas acreditar que eu ia dar. E eu dei. O outro presente é amanhã. Mas ele falou: o senhor não pode antecipar hoje? Porque já vai começar uma turminha, vai lá em casa hoje, uns meninos já vai dormir lá. Aí ele falou: pai, podia dar uma antecipada, porque a festa já começa hoje. Ele não está com dúvida, ele tem certeza que eu comprei. Claro que eu comprei, não é? Mas ele só teve que crer. Ele só teve que crer. Ele não teve que fazer nada. Ele não está lá pensando, você acha que ele está lá angustiado? Nossa, será que eu fiz a tarefa? Não fiz. Não falei que tinha que fazer. Herança você recebe pela fé. Eu quero te falar uma coisa: o seu pai é o dono do mundo. Seu pai é o dono do mundo. E ele falou para você que você é herdeiro com ele, que você é filho. E ele diz que vai te dar pela fé, de graça. Você precisa apenas crer. Porque se você quiser trocar, ele diz que anula a promessa. Aí você vai ficar tentando receber. Então Deus nunca disse para Abraão que ele tinha que fazer nada para ganhar um filho. Não, era apenas para ele crer. Abraão apenas creu. Deus não disse para Abraão que ele daria algo caso ele fizesse outra coisa. Ele apenas fez a promessa. Como que Abraão recebeu? A Bíblia diz que foi pela fé. Pela fé. Se você está tentando até hoje entrar na posse da herança por merecimento, você ainda está na lei. A herança é somente para aquele que crê, é pela fé, não tem outro jeito. Então, se eu estou doente, eu não tenho que tentar ficar curado. Preste atenção. Eu somente confesso: eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu permaneço consciente disso. E a minha fé vai trazer a cura que me levanta. Porque eu recebo de graça, quem está me entendendo? Agora, a pergunta é: pastor, o que cancela a promessa? Em muitas igrejas aí fora, tem as campanhas, não é? Então a pessoa faz a campanha. Aí, ela não recebe o que ela buscou. Ela vai no pastor, fala: pastor, eu fiz a campanha, do jeitinho que o senhor mandou, mas eu não recebi. Por que será?
que os irmãos acham que os pastores respondem? Pecado. Os irmãos sabem, vocês sabem tudo. Na sua cabeça é pecado. Pecado anula a promessa. Mas a Bíblia não diz que o pecado anula a promessa. Eu pergunto para os irmãos: você acha que aquela multidão de gente que seguia Jesus tinha pecado? Você acha lá que tinha povo que traía, mentia, uma confusão, roubava, prostituía, sim ou não? Foram curados? Então o pecado não anula a bênção, ao contrário do que se imagina, que se pecado impedisse Deus de abençoar, vou falar para você aqui, estava todo mundo aqui lascado, escapava nenhum, porque a Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. Como que Deus pode abençoar? Mas na cabeça das pessoas é o pecado que anula a promessa. Mas indiscutivelmente, e eu volto a dizer, é claro que o pecado é ruim, é claro que o pecado é destrutivo, mas o que cancela a promessa é o merecimento, é a justiça própria da lei, não é o pecado, porque o pecado está perdoado, querido. As pessoas querem que a gente pare de falar que o pecado está perdoado. Eu não vou falar, eu não vou parar, porque eu não posso parar de pregar a Bíblia. Deus já te perdoou. Ele sabia que você não poderia pagar suas contas, e Ele pagou no seu lugar. Agora, isso não significa autorização para pecar, significa poder para você parar de pecar. Deixa eu explicar uma coisa, só um parênteses aqui, olha para mim. Você precisa entender definitivamente uma coisa. É porque as pessoas que estão na lei, elas são invocadas com esse negócio do pecado, e elas acham que nós estamos dando autorização para pecar, estamos empurrando as pessoas para pecar, porque aliás, você está louco para pecar. É isso que eles estão pensando. Estranho, porque a Bíblia diz que o que está em nós é a divina semente. Quem gosta de cair na lama e rolar, não é ovelha, é porco. Os porcos é que gostam de rolar na lama. As ovelhas, quando caem na lama, logo querem se lavar, porque não são da lama. Quem está me entendendo? Então, quem nasceu de novo, ele tem tentação? Tem, mas ele não quer viver no pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Pecado traz morte, irmãos. Você tem um momento de prazer por um tempo, uma vida de angústia, de culpa, de condenação. Você acha que esse povo que está em adultério, prostituição, está aí mentindo, roubando, você acha que esse povo dorme? Eles têm milhões roubados no quarto, né? O povo, outro dia não tinha um apartamento lotado de dinheiro, mas você acha que dorme? Não dorme. Isso tem vida não, gente. Isso não tem paz, não tem nada. Por quê? Porque todo pecado cobra a conta. Olha para cá. Então, quando Deus fala, não faça isso porque é pecado, Deus não é mau. Deus não é o advogado. Não sei quantos aqui assistiram um filme antigo, Advogado do Diabo. Ele falava isso. Deus colocou em nós o desejo e depois diz proibido. Porque Ele quer passar uma ideia de que Deus é mau. Não, quando Deus fala que algo é pecado, Ele está querendo guardar a sua vida. Ele apenas colocou uma plaquinha em cima da tomadinha de 220 volts, fala, não enfia o grampinho aqui não, vai dar choque, neném. Eu sei que é uma delícia, né? Um grampinho feito para o buraquinho, a criança pensa, mas ela morre. Então Deus está só querendo te guardar, mas inclusive Ele nem coloca corda no seu pé. Ele está falando, minha filha, faz sexo fora da hora, não. Você tem 15 anos, vai arrumar um filho na barriga, vai estragar planos que você podia deixar para depois, mas se você teve, também não fique condenado, porque filho sempre é bênção, e Deus vai transformar a situação, mas não precisava ser dessa maneira. O Senhor está te falando, guarda, represa, minha filha, represa esse desejo, jovem, para quando chegar na lua de mel, você tenha lua de mel de verdade. Porque o mundo não tem lua de mel, o mundo, ele já está vivendo, aí chega, lua de mel, só viajou. Mas crente pode ter lua de mel de verdade, represada. Chega na lua de mel, explode a represa. Aleluia.
tem prazer que o mundo não vai ter. Sem culpa, sem condenação, sem acusação. Alguém pode dizer, aleluia. Oh, senti fé aqui na rede do Micael. Nós somos um povo maravilhoso. Agora presta atenção. Então, não pense em pecado como um Deus mau. Pensa num Deus que está protegendo você, amado. Então, é só um aviso, não põe a mão aí. Olha para cá, eu quero que você mude seu pensamento em relação ao pecado. Pecado não muda o amor de Deus por você. Pecado não anula a promessa. Eu não falei que eu senti no meu coração que alguém entrou aqui hoje, acusado, e não estava conseguindo liberar, por quê? Porque você errou. Você fala, não, mas eu que errei, né? E aqui, como dizia meu pai, aqui se faz, aqui se paga. É verdade, aqui se faz, aqui se paga. Só tem uma coisa, o seu pai do céu veio aqui e pagou no seu lugar. Ele já pagou, para você não ter que pagar, porque você não consegue pagar. Então, põe uma coisa na sua cabeça, o pecado não muda o amor de Deus por você, o pecado não anula a promessa, mas o pecado destrói você. Então, Deus não está querendo cercear prazer, Deus está querendo te proteger daquilo que destrói você. Porque quando Ele diz não aqui, é porque Ele tem um sim maravilhoso ali. Diga comigo, a coisa certa, na hora errada, é a coisa errada. Banana é bom, mas comer verde, espera amadurecer, querido. É melhor, é mais doce. Não é? Então, seja sábio. Seja sábio. Não é uma questão de ser mal, é de ser bom. Pelo contrário, como é bom ter um pai que nos adverte. Eu tenho 3 filhos, o meu menino do meio, não é? Já é adulto, e eu falo para ele, meu filho, a vida é feita de escolhas. Seja sábio, faça escolhas corretas. Eu não vou te vigiar, eu não vou te colocar dentro de uma bolha. Você é adulto, eu já te ensinei. Agora é a sua vida, escolha. Seja sábio. Você vai usufruir. Agora, quanta bênção ter um pai. Você fala, agora, se você tiver dúvida, pode me perguntar o que você quiser, a gente pode conversar, não tem problema. E eu vou te falar, olha, já estou com alguns anos à sua frente, esse caminho aqui é melhor por isso, e esse caminho não é legal por causa disso. Nunca falei pode ou não pode, a gente sempre vai conversar para enxergar o caminho. Então Deus, Ele está apenas nos dizendo, olha, esse caminho aqui do pecado não é legal, não vai por aí, vai por aqui. É sabedoria, é bênção, mas não anula a promessa. Então se você errou, você não precisa perder a fé. Olha para cá, talvez você errou, tenho certeza disso. Mas o pecado não anula a promessa. O que anula a promessa é tentar apagar o pecado. É tentar merecer. O que anula a fé? Muitos vão falar que é o pecado, mas não é, é o merecimento. Veja, a promessa não é apagada pelo pecado, e nem a fé. O que apaga a fé é também o mérito. Porque se eu tenho que fazer, já não depende só de eu crer. Como eu não consigo fazer, eu nunca estou qualificado para receber. Por que tem irmãos que nunca recebem? Porque eles nunca estão se sentindo aprovados no Enem do céu. Está sempre abaixo do ponto de corte, para usar uma linguagem aqui desse culto. Claro, porque você erra. Mas eu quero te falar uma coisa, o Senhor já fez a prova no seu lugar. Pode escolher a faculdade. Não é? Quando você tem nota alta, você escolhe onde você quer ir. O Senhor já tirou 10 na cruz no seu lugar. Então, não é, se você não crê nisso, você não tem fé para receber. Eu tenho fé para receber. Eu peço descaradamente, sem medo, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem uma música que canta aí? Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Eu não sei a música, mas é legal essa música. Eu nem sei se é assim, mas a letra é por aí. Então veja,
O problema é que essas pessoas, então, estão presas nesse pensamento. Quando eu for bom o suficiente, eu vou receber a cura. Quando eu for bom o suficiente, eu vou arrumar alguém para casar comigo. Quando eu for bom o suficiente, eu vou prosperar. Aí você nunca, esse pensamento é pensamento de justiça própria, depende de mim, anula minha fé. Tira ele da sua cabeça, definitivamente. Recebe de graça. Quantos podem dizer aleluia? Bem, quais são os filhos que podem receber e se qualificam à herança? Romanos foi escrito para provar que nós não podemos ser justos pela lei. Mas Gálatas foi escrito para demonstrar que eu não posso me santificar pela lei. Tudo é Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos? Um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Por que o da escrava nasceu segundo a carne? Porque não foi fruto da promessa. A Sara não podia ter filho, e ela teve uma boa ideia. Falou: ô Abraão, vamos dar uma ajuda para Deus, vamos fazer alguma coisa. Pega a minha funcionária e dorme com ela. Abraão é a fé, a Agar é a lei. Quando a fé dorme com a lei, nasce a carne, não nasce a promessa. Está entendendo? Olha, é filho da escrava. Vamos continuar lendo, presta atenção. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, porque eu não tive que fazer nada, foi milagre. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Lá no Monte Sinai foi aonde foi dadas as 10 leis, as tábuas da lei. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas é Jerusalém lá de cima é livre, a qual nós pertencemos, amém, irmãos? A qual é nossa mãe. Então eu pergunto para você: todo crente nascido de novo é filho de Abraão? Sim ou não? É herdeiro da promessa? Sim ou não? Sim, a colinha, sim. Todo crente que nasceu de novo é filho de Abraão, porque é filho da fé. Abraão é a fé, ok? E se é filho de Abraão, está debaixo da herança, amém? Qual que é o problema? É que tem uns filhos, o pai é o mesmo, o problema é sua mãe. Uns são filhos da escrava, o outro são filhos da livre. Uns são filhos da lei ainda, nasceram de novo, mas insistem em merecer. O outro é filho da graça, esse vai receber a promessa. O problema não é seu pai, é sua mãe. Da fé. Preste atenção. Se Sara simboliza a graça e Agar simboliza a lei, Agar, a lei, gera filhos escravos que nunca podem usufruir da bênção. Mas os filhos de Sara, da fé, esses são os filhos da graça. Esses são livres, esses vão receber a herança, aleluia. Pergunta para o irmão do lado: quem é sua mãe? Fala, você é filho de Sara ou de Agar? Você é filho da lei ou é filho da graça? Agora eu vou te mostrar um problema aqui grave. Olha o que diz Gálatas 4, 29. Vai para o verso 29, irmão, por favor. Amém? Olha aqui, olha agora o veredito. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Eita, não é justamente os irmãozinhos da lei que perseguem a gente? E aponta o dedo o tempo todo? É duro.
Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo, olha o veredito, irmão, olha que coisa séria. De modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O veredito espiritual é: o filho da lei não pode ser herdeiro junto com o filho da graça. Você se faz filho da lei quando deliberadamente resolve viver de acordo com o padrão da velha aliança, do Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que os da lei não podem receber herança com os da graça. Porque ou é uma coisa ou é outra. Ou é Deus que te dá, ou é você que conquista. Eu escolhi ficar com a livre. Eu não tenho dúvida que nós estamos passando por um tempo de realinhamento na videira. Alguns irmãos como esse que trouxe a carta, lamentavelmente, vão sair, para que os filhos da livre recebam a graça. Outros que são filhos da livre, estão escravizados, estão saindo de onde estão, para vir receber a herança, porque estão dizendo: eu creio. É engraçado, eu encontrei, a bagunça que eu fiz, sem condenação, acho que vai ficar só por aqui. Olha para cá, às vezes eu encontro irmãos que estão ouvindo a palavra no rádio, e outro dia eu encontrei um, ele falou: pastor, ele me procurou aqui depois do culto, eu estou ouvindo aqui, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu falei: o que foi? Eu falei: eu fui criado a vida inteira na lei, mas agora eu estou ouvindo a graça, e está bom demais, eu estou sentindo tão leve. Eu falei: é mesmo? O que você quer que eu te ajude? É que eu estou meio com medo, será que está certo? E se não for? Você está com medo de perder a salvação, né? Está crendo na heresia. Eu falei: não, amado, aquele que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora, e ninguém arrebata da minha mão, aleluia. Para sempre você é dele, não precisa ter medo. Essa é a promessa da palavra de Deus, mas eu sou capaz de compreender. Veja, você se faz, Abraão e a sua descendência receberam a promessa de ser herdeiro do mundo, mas então eu volto a dizer, todo crente tem a promessa de ser abençoado, sim ou não? Mas só os filhos da livre é que podem receber na prática. Todo crente recebeu a promessa, todo crente pode ser abençoado, mas só se você esperar sem merecer é que você pode receber. Aqueles que estão na lei não podem receber. Anula a promessa, porque estão tentando merecer. Por que então, pastor? Amém, eu creio, você pode dizer. Eu estou indo aqui para o meu final, mas a pergunta é: por que está demorando? Eu sei, pastor, que eu sou filho da graça, mas por que parece que a herança não chega? Por que parece que não está acontecendo, ou está muito lento? Preste atenção, querido, não se desanime olhando para as circunstâncias. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 23, 25. A Bíblia fala que eles estão indo para a promessa, estão indo para Canaã. Canaã é a nossa herança. Canaã não é o céu, Canaã é a vida cristã vitoriosa, amém? Mas olha o que a Bíblia está dizendo a respeito dessa posse, dessa herança. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Preste bastante atenção. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Agora, preste atenção que eu vou falar, olha para cá. Não os lançarei de diante de ti num só ano. Diga comigo assim, não os lançarei diante de ti
em um só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se multipliquem contra ti. Diga comigo assim, pouco a pouco. Sublinha para mim o verso 30, por favor. Sublinha aí na Bíblia, gente. Pouco a pouco, diga pouco a pouco. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e o quê? Possuas a terra por herança. Então, como é que Deus dá herança? Pouco a pouco. Pouco a pouco. Esse é o seu problema, você está ansioso, né? Eu te dei tanta notícia boa, e você quer que amanhã está tudo pronto. Mas o Senhor está te falando, calma, pra você não lambuzar, né? Pouco a pouco. Pouco a pouco é de fé em fé. De fé em fé. Tem gente que ele já está ansioso porque está orando para o marido, para ter um marido, mas ele já está querendo ver tudo lá para frente. Calma, primeiro eu vou te dar um marido, depois a gente arruma o casamento, depois a gente paga as contas do casamento, depois a lua de mel, depois vem os meninos. É a cada dia, não precisa ficar ansioso. A Bíblia fala para você não se preocupar com o dia de amanhã. Por que fala para você não preocupar com o dia de amanhã? Para você poder desfrutar hoje. Seu problema é que você fica o tempo inteiro pensando amanhã. Amanhã tem graça de novo para você. O maná era diário. Era cada dia. Desfruta hoje, aproveita hoje, se alegra hoje. Cada vez que você vem no culto e recebe mais luz do Evangelho, da graça, você ganha mais um pouco. Cada vez que você vem aqui no jejum e entra numa sala e ouve um dos temas, você recebe mais um pouco. Cada dia que você ouve uma palavra narrada da graça, recebe mais um pouco. Cada dia que você confessa um versículo da graça, você recebe mais um pouco. Então não desanime, mas a cada dia vai se enchendo, porque de um degrau a outro, de glória em glória, você vai se apropriar. E a palavra diz que você vai literalmente crescer e frutificar, e à medida que isso acontecer, a herança vai chegar. Pastor, como que eu entro então na posse da herança? Na prática. Romanos capítulo 4, verso 13, diz que nós entramos na posse da herança pela fé. Quanto mais eu entendo e tenho a consciência da minha justiça em Cristo, mais eu entro na posse da herança. Eu preciso todo dia confessar. Nós mandamos fazer essas pulseirinhas, né, dos radicais livres, tem várias legais. Eu estou usando essa aqui, justificado, que todo dia eu lembro, eu sou justo em Cristo. Não há condenação para mim, eu estou em Cristo, a minha justiça é o Senhor. Ah, mas você falhou, mas Ele acertou. Ah, mas você não consegue, mas Ele pode tudo. Ah, mas você não sabe, mas eu tenho a mente de Cristo. Mas você não fez, mas Ele disse está consumado. Isso é justo, eu confesso, a cada manhã, a cada dia. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 20, verso 28. Os irmãos do louvor podem subir. Atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cesseis de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e o que, irmãos? E a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança, aleluia, e dar herança,
entre todos os que são santificados. Paulo está dizendo que muitos estavam tentando perverter essa mensagem do Evangelho como lobos que entraram para dizer para você: não é bem assim, cuidado com esse negócio da graça. Oh amado, não ouça isso. São lobos tentando roubar a verdade da graça no seu coração. Às vezes na internet, às vezes na televisão, às vezes no trabalho. Pessoas que querem colocar medo no seu coração, querem roubar a sua fé. Paulo, porém, os encomendou a palavra da graça, que tem o poder para dar herança. O que permite você entrar na herança é a palavra da graça. Pastor, como que eu sei que eu entrei na herança? Lá em Gênesis capítulo 15, verso 7, a Bíblia diz: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que eu vou mesmo possuir essa terra? Respondeu-lhe: toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente da outra, e não partiu as aves. Deus disse para Abraão que daria para ele a terra da herança. Abraão perguntou para ele: pai, na prática, pastor, como que eu faço isso? Me ajuda aqui no final do culto. Deus, como é que eu entro para experimentar o que o Senhor está me prometendo? O Senhor falou para ele: sacrifica uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Todos esses animais que estão aqui apontam para Cristo, para Jesus. Em outras palavras, Deus estava dizendo que eu posso ter a certeza de que eu vou desfrutar das promessas, da herança, porque Jesus morreu na sua morte, venceu todos os meus inimigos no meu lugar. Pastor, como que eu posso sair daqui hoje tendo a certeza de que eu vou experimentar as promessas de Deus? Eu já entendi que não é por mim, é por Ele. Mas qual a garantia? A garantia é que o sacrifício já foi oferecido na cruz. Jesus é a garantia. Jesus é a garantia. Deus falou: traga-me. Só isso. Hoje, quando eu creio, estou fazendo isso. Interessante que você não precisa ter um conhecimento grande do Senhor e da palavra da graça para experimentar a herança. A Bíblia diz que em determinados momentos eles tinham que oferecer o cordeiro, mas o cordeirinho, ele era pequeno, para indicar que mesmo que o seu conhecimento da palavra seja pequeno, ele é suficiente para garantir para você a promessa. Às vezes, o que você conhece de Deus ainda é pequeno, mas mesmo pouco que você já conhece, é grande para você. 1 Samuel, último versículo, vamos ler de pé, capítulo 7, verso 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, cordeirinho, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Talvez nessa noite a sua fé seja pequena, talvez o seu conhecimento da graça seja pequeno. É apenas um cordeirinho,
Mas Jesus é esse cordeirinho que morreu para garantir para você que, apesar de você, da sua fé pequena, do seu conhecimento pequeno, há uma garantia de que você é filho amado, filha amada. E se você apenas crê nessa verdade, você pode sim receber pela fé a herança do Senhor. Deus vai mudar a sua sorte nesse jejum. Deus vai mudar a sua sorte financeira, emocional, sentimental, relacionamentos. Eu não sei o que você precisa. Eu só te digo uma coisa: na sua herança tem tudo. Você é herdeiro do mundo. Isso inclui saúde, paz, alegria, unção, vida, coragem, força, cura, renovo, salvação, restauração. É pela fé. Erga suas mãos para o Senhor por um minuto. Fala para o Senhor: eu sou herdeiro de Deus. Eu sou filho da livre, eu sou filho da graça, eu não sou filho da lei. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu sou seu filho, e eu creio que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Vai falando: eu recebo pela fé, eu não recebo pelo mérito, não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor fez, é a sua obra e não a minha. Fala para o Senhor: eu não poderia receber, eu não poderia merecer, eu não sou capaz, mas o Senhor fez todas as coisas no meu lugar. Vai falando: eu creio que o Senhor já está derramando o teu favor sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, pela fé, na obra que o Senhor realizou lá na cruz. Oh, eu sou justo, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho da fé, mas eu também sou filho de Sara. Eu sou filho da graça, eu recebo a cura, eu recebo a libertação, eu recebo a vida, a saúde, a promessa, eu recebo a prosperidade, a alegria que vem do meu coração. Oh Espírito de Deus, Senhor, enquanto nós oramos nessa noite, abre os olhos da igreja e dá-nos revelação que nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Sara, somos filhos da graça, e vamos receber a herança do mundo. Oh Deus amado, nós somos herdeiros do mundo, e vamos receber pela fé, vamos receber de graça. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que o Senhor fez. Não é porque nós merecemos, mas é porque nós cremos. Oh, é apesar de nós, e nós acreditamos, Senhor. Oh Espírito de Deus, erga suas mãos para Ele. Oh, aleluia. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531, ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.